Oi, eu sou o Leandro e esse é o Vai Leandro. Esse vídeo é para vocês que têm curiosidade em saber sobre compatibilidade amorosa entre os signos. Esse vídeo aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de reflexão para você entender o porquê que certas relações dão match e porquê que outras dão merda. Antes de começar de fato o vídeo, eu queria dar dois recados para vocês. O primeiro deles é que é padrão de comportamento no YouTube, as pessoas geralmente não ficam até o fim. Sempre tem uma quedinha e no fim tem menos pessoas assistindo. Super comum, acontece mesmo. Então eu já queria pedir para vocês, logo aqui no começo do vídeo, para vocês deixarem o seu like, também se inscreverem no canal. E se você quiser compartilhar alguma experiência amorosa com algum signo que eu menciono aqui no vídeo, também deixe seu comentário que vai ser bem legal. A grande maioria das pessoas que assistem os meus vídeos aqui geralmente não são inscritas. São pessoas que vêm, visitam, mas não deixam a sua inscrição. Então eu queria pedir para vocês não se esquecerem disso e também ativar as notificações, porque aí o YouTube pode te avisar quando tiver vídeo novo. E o segundo aviso é que esse vídeo ele não tem a pretensão de fazer uma análise super profunda de um signo com outro signo. Até porque você tem o seu mapa astral e a pessoa que está interessada também tem o mapa astral e é uma infinidade de coisas, é um mundo de informações, de energias que confluem aí em você e também na pessoa que está interessada. Então, aqui é uma análise mais superficial, apesar de ter muitos traços, tem muitos conceitos astrológicos aqui. A ideia é que você absorva o conteúdo, entenda os conceitos e aplique isso na sua vida com moderação, por favor. Mas chega de falação, bora lá para a gente poder fazer a nossa primeira análise. Áries e Libra geralmente é uma combinação que dá certo porque é fogo e é ar. E como eu disse para vocês, quando existe uma compatibilidade elemental, a chance desse relacionamento dar certo é muito maior do que as outras. Como por exemplo também, terra e água também dão super certo, terra com terra, água com água, fogo com fogo e ar com ar são combinações geralmente muito bacanas. Agora, a gente tem que pensar por um outro lado. Áries e Libra têm uma relação especial, além disso, porque são opostos e complementares. E quando as coisas são opostas e complementares, é aquela coisa meio assim, ou vai ou racha. São pessoas que ou elas se dão muito bem ou é repulsão à primeira vista. Por quê? Elas são bem parecidas. Elas estão falando com uma linguagem um pouquinho diferente, mas o assunto é o mesmo. Então elas trabalham ali algo que é muito útil para ambas. Libra ensina muito Áries e Áries ensina muito Libra. Libra é regido por Vênus, Áries é regido por Marte. Marte é guerra, é luta, é força, e do outro lado nós temos Vênus com uma relação muito de harmonia, né, de bem relacionar com as pessoas, da paz, do equilíbrio, da beleza. Ou seja, são dois polos bem distintos, né? Mas eles estão ali numa linha um pouco tênue, justamente porque Libra e Áries, eles são opostos. Quando a gente olha a mandala astrológica, que ela roda, Libra está aqui, Áries está aqui, ou vice-versa. Eles estão sempre numa posição de oposição. Posição de oposição, vocês entenderam, né? E por conta dessa oposição é possível harmonizar essas energias, porque um, como eu disse para vocês, pode ensinar muito ao outro, de uma forma muito especial e muito, sabe, profunda. A parte mais interessante dessa relação é que Áries ensina para o libriano a ser uma pessoa um pouco mais decidida, a ter um pouquinho de egoísmo mesmo, porque Libra considera muito a opinião das pessoas e ele acaba se auto-anulando, isso é uma verdade. Áries fala assim, aqui ó, para de ser bobo, para de ser boba, assume aí o que você quer, vai magoar as pessoas, sim, porque é impossível agradar a todos. A gente quer ser diplomático, a gente quer ser bacana com as pessoas, mas nem sempre isso é possível. Às vezes tem que falar um não para o outro para dizer um sim para a gente. Então, honre o seu desejo e sua vontade. E Libra se sente muito mais motivado quando esse ariano está ali dando esse impulso para ele poder viver com mais equilíbrio. Quando a gente está pensando ali já no signo de Áries, Áries é muito impulsivo e Libra fala assim, aqui ó, calma, vamos conversar direito, vamos ter um diálogo mais amistoso, vamos ouvir as opiniões, não é só a sua que está certa, tem outros pontos de vista. Então Libra dá todo aquele jeitinho, aquela polida no signo de Áries e os arianos começam de fato, quando eles ouvem, né, a lidar de uma forma mais inteligente, porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. E ariano sabe que se ele não tomar cuidado, ele pode colecionar muitas cicatrizes de conflitos e brigas e desentendimentos que ele estabelece com outras pessoas. Então Libra vem com aquela ponderação, aquela mão da justiça e fala, calma bem, vamos ficar mais tranquilo, vamos conversar na paz, porque a gente chega num consenso assim, caso contrário não vai dar certo. Nessa relação, Áries vai ser aquele signo que vai querer comandar.
ele vai querer direcionar. Libra não vai achar tão ruim, porque às vezes também ele precisa de um empurrãozinho, como eu disse para vocês. Só que Libra é um signo de ar. A gente tem que lembrar que Libra preza pela liberdade. Ele precisa do espaço dele, ele precisa respirar. Então, algo que sufoca muito o libriano também não é interessante. Se o ariano for muito autoritário, vai ter problema com o libriano. Mas Libra tem um jeitinho, né? Tem a arte da convivência, ele dá uma embromada no ariano, dá tudo certo depois. Na cama, essa relação também é interessante porque Áries entra com aquele ímpeto, com aquela iniciativa, aquela coisa carnal, e Libra é um pouco mais calmo, mas também é muito sedutor, então é uma mistura bem interessante. Quando eles estão juntos, dá match. Áries mostra para Libra o que é um amor visceral, o que é um amor de fogo, intenso, cardinal, e Libra, por outro lado, mostra para o ariano, para a ariana, aquele amor altruísta. Aquele amor que não adianta você ser egoísta, só pensar nos seus próprios desejos, vontades e ignorar o outro, porque isso é uma relação. É preciso ceder, abrir algumas concessões para que as coisas aconteçam. E pensar no outro também é muito importante. Às vezes Áries, por ser um signo muito da identidade, muito ali de batalhar e correr atrás, pensar só nele, ele acaba esquecendo um pouco do outro. Então é importante esse altruísmo e Libra dá essa lição para o ariano. Pela pontuação, vocês viram que essa relação é bastante positiva, justamente porque um acaba suprindo as necessidades do outro. Mas, para que isso aconteça, tem que ter disposição, eles têm que estar realmente abertos a fazer esse relacionamento acontecer. Libra, aparentemente, é um signo que dá match com Touro, porque afinal ambos são regidos por Vênus, e isso é uma grande coisa. Tanto é que essa pontuação que está aqui é por conta desse planeta em comum. Mas eu diria que é só. Vênus traz toda a questão da estética, da harmonia, da beleza, são pessoas que sabem se relacionar, tanto o taurino quanto o libriano ali, ou a libriana, tá? Eu vou falar no masculino, mas vocês já estão entendendo que é todos nós, toda essa gama de pessoas que existem no mundo. Existe ali uma percepção de vida um pouco parecida, né? Eles vivem a vida, eles se entendem, mas não passa muito daí. Por quê? Vamos começar pela própria estética, pela apreciação da beleza. Vênus atuando num signo de ar e Vênus atuando num signo de terra. As coisas são bem diferentes. Touro aprecia aquela beleza mais natural. Ou seja, natureza, pôr do sol, comer coisas ali simples, mas que são gostosas. Pequenas coisas do dia a dia que muita gente às vezes não valoriza, mas o taurino é muito ligado aos sentidos, à própria natureza, é um grande preservador da natureza, são pessoas que se preocupam muito com ela. Eles tiram a beleza, eles encontram a beleza nessas coisas mais diárias, cotidianas e até mesmo simples para algumas pessoas. Já o libriano, a libriana, ele tem um apreço pela estética, mas é uma coisa mais refinada. O taurino vai querer um algodão, uma camisa de algodão orgânica, sabe, produzida da melhor forma possível e respeitando o planeta e tudo mais. O libriano, ele vai querer o quê? Ele vai querer um fio egípcio. Às vezes nem tanto a marca, mas aquilo que é bonito, ele gosta de se mostrar bonito. Os dois agem dessa forma, mas são percepções de beleza um pouco diferentes. Em Touro é uma coisa mais simples e em Libra as coisas são um pouco mais pomposas, mais suntuosas. Se houver outros aspectos no mapa que garantam que esse casal fique junto, porque a gente está analisando aqui apenas o Sol e o Sol é a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa que a gente pode analisar quando se trata de sinastria, se houver compatibilidade de alguma forma, sem dúvida esse vai ser um casal muito bonito ou minimamente charmoso. Sabe aquela coisa assim, nossa, que elegância, né? Que pessoas bonitas, assim, bem vestidas, de boa qualidade. Você vê que tem procedência aquele casal, não é qualquer um. Como a gente sabe, o signo de Touro é bem prático. Além de terra, é fixo, então assim, aquela pessoa fincada no chão mesmo, ela planeja, ela executa e não tem muito esse negócio de ficar dando voltas, ela simplesmente vai e é isso mesmo, é a materialidade das coisas, inclusive das ideias. Libra, por outro lado, é ar, pensa muito, e tem a questão da indecisão que a gente já sabe, que faz parte dessa energia libriana de ponderar as coisas, de ser justo nos seus julgamentos. E quando a gente vai julgar, a gente tem que analisar vários pontos de tudo que está acontecendo, e o libriano considera isso. E o taurino pode olhar para essa indecisão e falar assim, nossa, não, pelo amor de Deus, por que é tão difícil para você decidir logo o que tem que fazer? Isso para ele pode ser bastante incômodo. Touro, como a gente sabe, é um signo um tanto rígido por conta do elemento, por conta da modalidade. Eles não gostam realmente de mudança, porque isso mexe com as estruturas profundas que eles cavaram, que eles construíram para ter segurança, para ter estabilidade financeira, emocional. Então eles não lidam muito bem com essas variações da vida. Faz parte, mas eles não lidam muito bem. Libra, por outro lado, é ar e é cardinal. E aí eu te pergunto,
Como que o taurino vai lidar com um signo que já é de ar, os elementos já não se batem, não são nem um pouco harmônicos, e ainda traz uma questão muito interessante de Libra, que é a cardinalidade, ou seja, é um signo de iniciativa e impulso. O taurino não tem muitos impulsos assim de fazer, de querer iniciar as coisas. Ele planeja, ele começa, ele realmente concretiza, mas o libriano tem um movimento muito rápido de iniciar, de terminou ali, já quer fazer outra coisa, e muda de ideia, porque conversa com outras pessoas, o elemento ar fala muito dessa troca de conversa, de experiência, e o taurino também não dá conta. Para não falar que eu estou quebrando pau nessa relação apenas, tem uma química entre os dois. Libra, por exemplo, enxerga o taurino de uma forma muito sensual. Tem um sex appeal, tem uma coisa ali que ele quer desbravar, que ele quer conquistar, porque afinal Libra é viciado em seduzir, né? Vamos começar por aí. Já o taurino olha pro libriano, pra libriana e fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa agradável, olha que papo interessante. Ela lida bem com as coisas de uma forma harmônica, porque afinal tem Vênus ali regendo esses dois signos. Então tem uma certa compatibilidade, mas eu diria que não vai muito longe não, tá? Porque, como eu falei para vocês, as qualidades, as características aqui, especialmente a incompatibilidade elemental, é algo que define muito se uma relação vai dar match ou se ela vai dar merda. Libra, apesar de ser o elo mais flexível da relação, ele pode saturar, porque o taurino pode ser bem mandão, ele pode ser bem autoritário em alguns casos, controlador. Então até o signo, que é considerado o signo dos relacionamentos, que é Libra, a gente tem que considerar que é um signo de ar. Então os sentimentos são muito intelectualizados, são muito racionalizados. Não é aquela coisa assim, amor, paixão, quero casar, quero namorar, que geralmente as pessoas têm essa ideia do libriano, né? Uma pessoa que está focada em juntar as escovas. Tem um pouco a ver? Tem, porque Vênus trabalha esses aspectos mesmo do amor, do relacionamento, da união, mas é esse ar. E esse ar faz uma diferença porque, inclusive no próprio ritmo, signos de ar, eles têm uma necessidade sexual, amorosa, um pouco mais distante, não tem aquela coisa de ficar grudado o tempo todo, e o taurino gosta de demonstrações de afeto constantes. Além disso, o Libra é muito mais sociável, tem relações com outras pessoas, amizades, ele tem um papo mais aberto, é uma pessoa realmente mais plural, porque tem a ver com as relações não necessariamente só amorosas. Ele lida bem com todo mundo. Já o taurino é mais recluso, mais discreto, ele pode desenvolver um ciúme desse libriano que é muito livre, que é típico do elemento ar e tá tudo certo, não tem ninguém errado nessa história. Só mesmo compatibilidade que às vezes pode dar ruim. Apesar dessa relação não ser lá muito positiva para um relacionamento amoroso, eles têm pontos em comum, né? Eles são bem tranquilos, são signos que são bastante respeitosos também e, inclusive, tolerantes, com o gosto, com a preferência, com os desejos um do outro. E eles também têm isso em comum porque, geralmente, eles querem aquilo de melhor qualidade, eles querem aquilo que seja bom, eles querem apreciar o que é belo na vida. Então, vocês percebam, como curiosidade, como que a energia venusiana ela atua de uma forma distinta. Ela ganha uma tonalidade, ela ganha uma expressão um pouco diferente de um signo para o outro. Na cama, essa relação é um pouco mais positiva porque eles são grandes sedutores, tem essa Vênus aí regendo esses dois signos, então tem uma apreciação, eles gostam de serviços, gostam de ser desejados e tem uma troca ali interessante. Libra traz um romantismo também para a relação. Isso é legal porque o taurino ele se alimenta muito desses afetos, desse toque, lembrando que é um signo dos 5 sentidos. Então na cama a relação é positiva. Mas de uma forma geral vocês viram que tem muitos pontos ali que são divergentes, por isso que a nota é essa. E eu diria que analisando apenas esses dois signos, a energia pura deles não dá match. Aqui nós temos uma relação bastante positiva e eu quero que vocês observem bastante essa tela que está aqui, para vocês identificarem as qualidades e os pontos realmente que fazem com que esses signos sejam compatíveis. Primeiramente, pelos elementos, ambos são de elemento ar, então eles falam a mesma língua, eles vivem a vida de uma forma muito similar, sem falar também que ambos são extrovertidos, ou seja, uma energia voltada para fora, então eles não vão ter aquele típico probleminha, né, de casal que quer fazer uma coisa, um quer fazer uma coisa, o outro não quer, a energia não é compatível, sabe? A animação, a empolgação, de fato mesmo, a disposição, às vezes não dá certo, né? Isso é muito triste, porque você quer fazer alguma coisa, a pessoa não quer, você fica às vezes abrindo mão de diversões e de planos e de coisas que você quer fazer, sendo que a pessoa não está muito na vibe. Então, são signos de elemento ar, são signos
extrovertidos, eles têm qualidades primitivas também iguais. Então, pela pontuação, vocês estão vendo que esses dois signos dão match. Eu vou explicar um pouquinho mais porquê sobre isso, a personalidade deles. O plus dessa relação é que Libra é o paraíso astral de Gêmeos. Então, os geminianos, quando estão ali numa relação com um libriano ou com uma libriana, eles se sentem muito bem, muito compreendidos. É de fato um paraíso para eles, porque o libriano recepciona todas essas características e modo de ser livre do geminiano de uma forma muito positiva. Então, o geminiano se sente muito bem perto dos librianos e podem fazer o teste. Geralmente dá muito certo, a não ser que tenha outros aspectos do mapa que não sejam tão legais, mas analisando os signos puros assim, sim, são bastante compatíveis. Os dois são signos super carismáticos, super leves, sociais e também muito criativos. Tanto Libra quanto Gêmeos, eles são meio viciados em seduzir. Sabe aquela coisa de jogar um charme? Pois é, esses dois signos eles costumam fazer isso naturalmente, não faz esforço não. O Libriano tá lá jogando o cabelo, o Geminiano tá trocando uma lábia, tá conversando, mas tá tentando sondar um pouco a pessoa e dar uma risadinha. Tem o poder da fala, né? O dom da comunicação, então você já imagina como que essas pessoas elas conseguem conquistar. E o Libriano, ele também não fica bobo nessa história não, ele também joga todo aquele ar gracioso de Vênus, planetinha ali, que dá essa energia muito sofisticada, um refinamento estético, então eles acabam sendo muito encantadores, tanto Gêmeos quanto os signos de Libra. Esses dois signos, quando eles estão ali no relacionamento mais amoroso, ou até mesmo de amizade no trabalho, eles vão ter uma conexão mental muito forte, inclusive é imprescindível que eles troquem. Sabe, que eles conversem, que eles falem sobre a vida, sobre ideias, planejamentos, planos e coisas do tipo. Visão mesmo de vida, sabe, o que eles querem fazer, porque o estímulo mental tem que ser ativado. São signos de ar, né? Não tem como você ficar só na emoção ou só na prática. Eles gostam de pensar, de idealizar, viajar um pouco mesmo e sugerir coisas novas. Tanto é que signos do ar são muito criativos. Não quer dizer que eles são bons concretizadores, porque aí já é outra história, mas eles são muito bons em ter ideias. Então sabe aquela pessoa que ela é muito boa em ter ideia, só que aí ela vende as ideias para os outros e as outras pessoas ficam ricas porque elas conseguem ali botar em prática? Pois é, isso aí é um drama do signo de ar. Eles precisam aprender a trazer um pouco ali para a concretude, porque ideias geniais, ideias muito boas vocês com certeza têm. Por serem então dois signos muito pensadores, eles precisam desse estímulo intelectual mesmo. E quando a gente pensa assim, separadamente sobre as qualidades planetárias de cada um dos signos, fica ainda mais claro a compatibilidade entre eles. Mercúrio, que é o planeta que rege o signo de Gêmeos, é um planetinha pequeno, ele é recorde em 3 vezes. Ele é recorde tanto no tamanho do planeta, que é o menor, ele é recorde também por ser o mais rápido, é a órbita mais rápida em torno do Sol, e também é o mais próximo do Sol. Então assim, você pode imaginar que é um planetinha danadinho e fritado, né? Quente, rápido, tanto é que ele representa muito a comunicação, a troca de informação, as ideias, né? Então Gêmeos já tem essa lábia toda para poder conversar com as pessoas, uma habilidade inata mesmo, para poder se relacionar. E por outro lado nós temos Libra, que é regido por nada mais nada menos que Vênus. Vênus tem toda aquela questão da beleza, mas também tem a questão da harmonia e do saber se relacionar. Os librianos realmente eles têm a arte da convivência, eles sabem se relacionar com as pessoas como ninguém. Então junta dois signos que são super bons de papo, são super sociáveis. Obviamente essa relação não vai ser daquelas fechadas entre 4 paredes, eles vão querer se mostrar, eles vão querer viver isso de uma forma mais pública possível. Não que são exibidos necessariamente, mas que para eles o mundo está aí fora, não é dentro da casinha, igual alguns outros signos que são introvertidos, por exemplo. E essa energia para fora faz com que eles busquem muito movimento, muita novidade, vai ser um casal que eles vão curtir muito a vida, que vão apreciar muito as coisas, sabe? Qualquer tipo de manifestação artística, qualquer tipo de trabalho artístico, eles vão ficar muito impressionados. Então pode ser aquele tipo casal cult também, que adora no teatro, adora no cinema, e vai em exposição, não sei o quê, porque é uma forma de expressão a nível muito superior, que às vezes é a arte ali, né, expressando ali de uma forma muito sublime, muito subjetiva. E o geminiano, né, também vai adorar ali estar no meio de todo mundo, assim como também o libriano. Então é uma troca muito saudável e eles gostam bastante desses rolês mais culturais. A autoexpressão emocional desses dois signos também é muito similar. Então eles entendem muito o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Por serem signos do ar, eles também não são tão adeptos assim a demonstrações muito grandes de afeto,
Eles têm ali o afeto deles, obviamente, eles não são de gelo. Apesar de ser de ar, ainda assim tem sentimento, a manifestação e expressão que é um pouco diferente, pode causar um pouco de estranhamento, especialmente numa sociedade de amor muito romântico, né? Sofrido, aquela coisa ali de se abnegar pelo outro, de sacrificar pelo outro. Não, para com isso. Os signos de ar, eles não estão nessa vibe, é muito a troca. O que você pode acrescentar para mim, eu acrescento para você e vamos junto aqui, ó, lado a lado, nada de um na frente do outro, lado a lado, parceria mesmo. E é interessante porque na cama isso também acontece. São signos que eles têm ali, obviamente, um tesão pelo outro, sente bem estar nesse contato mais físico, mas não vai ser aquela coisa visceral igual outros signos. Até porque signos de ar, eles têm essa habilidade muito interessante de extrair de outras fontes esse tesão. Então uma conversa agradável, uma compatibilidade mental é um afrodisíaco absurdo para pessoas de signo de ar. O geminiano é bom de lábia, então ele sabe dar uma embromada, só que o libriano também é muito bom de lábia. Então, aquela coisa, por trás daquela face polida, do tipo, não, vamos ser democrático, o libriano, ele é cardinal, então ele tem um impulso de comando, né? Nessa relação, pode parecer até que o geminiano está mandando na relação, mas na verdade é o libriano que está articulando por trás. É aquela história, né? O libriano vem e fala, qual que você prefere? Isso ou isso? Aí o geminiano fala, eu prefiro essa, eu escolhi então, eu sou foda. Mas na verdade quem deu as opções foi o libriano, né? Ele te deu duas opções que ele gosta. Ele deixou para você escolher uma delas. Mas na verdade as duas para ele também eram boas. Então qualquer uma que você escolhesse, ainda assim é uma escolha libriana. Sacou? Mais ou menos? São ardilosos. Esse pessoal de ar, eles são muito espertos, então tem que ficar de olho. Um ponto delicado dessa relação, você deve até imaginar, é a indecisão e a falta de foco. A gente sabe que os librianos são conhecidos por serem muito ponderadores, demoram a tomar uma decisão, eles analisam bastante, os pratinhos da balança sobem e descem, demora. Não é um signo muito fácil, muito rápido para tomar uma decisão, inclusive é um clichê, né, que falam sobre esse signo. Pessoas indecisas. Tem, obviamente, esse fundo de verdade, mas quando a gente olha também para o lado de Gêmeos, é a dualidade pura. O geminiano não quer ter que escolher entre uma coisa ou outra, ele quer abraçar tudo, ele quer abraçar o mundo com as pernas, basicamente. Então, de um lado a gente tem um signo indeciso, do outro a gente tem um signo que quer tudo. Então, e o foco, como é que fica? Né? É bom ali trabalhar um pouquinho da firmeza de outros signos, um pouquinho de terra, sabe? Um pouquinho de praticidade, concretude, para que eles tragam um pouco do campo das ideias, que eu disse para vocês, e realizem. Caso contrário, vai ser aquele casal muito das ideias. E vai pensar e vai elaborar, mas não vão sair do lugar porque eles estão ali sempre tendo ideias, e novas ideias, e coisas do tipo, e não sabe se vai. E de repente já surgiu um outro caminho para poder ir, mas não sabe se vai também. Então é aquela coisa meio embolada, mas obviamente não deixa de ser estimulante, porque são signos muito mentais. Se pelo menos um desses dois tiver um pezinho ali no chão, sabe, uma firmezinha, essa relação ela consegue ir muito mais longe, consegue ser muito mais proveitosa. Câncer com o signo de Libra. Aqui nós temos uma relação bem difícil. Primeiro porque os elementos eles não são compatíveis, a energia é diferente, um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, e para botar a cerejinha do bolo da não compatibilidade entre eles, eu diria que eles possuem um aspecto quadrado, né? Porque ambos são cardinais. Quando os signos são cardinais, eles formam, né, essa quadratura. E é sempre muito desafiador, são ângulos retos, né? Então é uma coisa bem de treta, de conflito, de não entendimento. É difícil. Geralmente, signos que possuem a mesma modalidade, tanto signos mutáveis com signos mutáveis, signos cardinais com cardinais ou fixos com fixos, eles geralmente se chocam. Um trígono é uma relação positiva, agora uma quadratura pega pesado. Pode rolar uma desconfiança do canceriano, porque o libriano, a libriana são viciados em seduzir, né? Eles têm muitos contatinhos, eles jogam o cabelo, estão sempre lindos por aí, então pode mexer um pouco o canceriano que vai se sentir incomodado, vai se sentir um pouco vulnerável, ciumento com tudo isso, com esse jeitinho libriano, livre, leve e solto de ser. Mas apesar de existirem alguns pontos de incompatibilidade entre esses dois signos, e também a avaliação aqui, a nota não ser muito boa, eu diria para vocês investirem, fazer um test drive e ver o que acontece. Por quê? Porque Câncer é regido pela Lua e Libra é regido por Vênus.
Vênus e Lua batem muito, eles combinam bastante. Por quê? Para começar, que são dois corpos celestes, planetas, enfim, como vocês quiserem denominar, muito femininos, são os mais femininos do zodíaco. Então, eles trabalham ali uma linguagem muito próxima. A Lua fala de sentimento, de emoção, fala de amor, querendo ou não, e Vênus também fala sobre isso. Fala sobre relacionamento, algo que o canceriano adora. Então, existe ali uma busca um tanto parecida, ou pelo menos uma valorização do afeto, né? Tanto é que Libra, apesar de ser um signo de ar, muito mentalista, muito racional, eu diria que de todos os signos de ar, Libra é aquele que dá mais uma valorizada na relação, sabe? No amor, no companheirismo. Não vai ser aquele amor canceriano, super romântico, mas vai ser um amor daquele mais abnegado, que ele vai abrir concessões, porque os signos de ar, geralmente, são muito racionais. Se tiver uma coisa que está incomodando eles verem que ele não está rolando muito, tchau, e bola pra frente. Já a Libra, ele faz um esforço para poder as coisas durarem. E durar é uma palavra muito importante e forte para o canceriano. Mas, no geral, eles pensam diferente. Câncer está buscando uma coisa mais intensa, visceral, até mesmo dependente. E Libra está buscando um companheirismo, uma relação mais social, uma relação mais racional. Então, não é a mesma coisa. Leão e Libra formam uma relação bem interessante porque eles têm elementos compatíveis, que é o fogo e o ar. Libra é um signo muito diplomático e ele valoriza bastante o quê? O trabalho em equipe, as pessoas, o coletivo também. É um signo que fala sobre gente, que fala sobre relação com outras pessoas. Então ele considera a opinião de muita gente. Já Leão é um signo mais autocentrado, é um signo que pensa muito em si, primeiro eu, depois os outros. Então eles têm formas diferentes de agir, porém aqui não gera tanto conflito, justamente porque eles se entendem. O fogo e o ar, eles conseguem se harmonizar muito bem. Então Libra acaba ensinando para o leonino a ser um pouco mais diplomático, a considerar a opinião dos outros e também valorizar o que as outras pessoas precisam para além de si próprio. E da mesma forma, Leão ensina para os librianos o quê? A ter um pulso mais firme, a decidir por si mesmo e ser um pouquinho egoísta, sabe? Primeiro valorizar você para depois pensar nos outros, porque Libra tem esse pequeno defeito. Pondera, 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 considera todo mundo e às vezes anula o seu próprio desejo e a sua própria verdade. Um outro ganho muito interessante nessa relação é que Leão é um signo de modalidade fixa. E por ser fixo, ele é mais teimoso, ele é mais cabeça dura e ele toma decisão com mais objetividade. Já Libra, a gente sabe que tem uma dificuldade ali na tomada de decisão, né? Então, por ter ali um parceiro que é mais firme, ele consegue também absorver um pouco desse comportamento e ser mais objetivo também. Ambos são signos muito extrovertidos, então eles vão querer ser vistos, eles vão querer jogar essa energia para fora, em contato com as pessoas, com o social, e vai ser uma dupla muito bonita, ou pelo menos muito charmosa, magnética, porque tanto Libra quanto Leão gostam de ser apreciados, gostam de ser elogiados. Então eles vão estar sempre impecáveis na aparência e também no comportamento. É uma dupla assim bonita de se ver. Você vai olhar o casal e falar, caramba, meta de relacionamento, hein? Olha só. Na cama eles também vão se dar bem. Obviamente o leonino vai ser bem mais ardente, porque signos de ar geralmente não têm uma necessidade, uma libido tão constante, tão intensa quanto os outros signos, especialmente signo de fogo, né, que tem a chama ali, o negócio pega fogo mesmo. Mas eles conseguem chegar ali num acordo. Ambos são signos que valorizam muito a beleza, a estética, então eles querem viver uma vida bonita, eles querem aproveitar o que a vida tem de belo, de fato. Então eles são muito dinâmicos, muito positivos. Libra é um signo muito parceiro. Quando ele está com alguém, ele realmente está ali para dar o apoio dele. Então, para o leonino isso é ótimo porque vai fazer com que ele brilhe ainda mais nos seus projetos. Aqui a gente tem uma relação interessante, porque tem pontos em comum, mas ao mesmo tempo pode ser bem conflituosa, tá? Pela pontuação vocês estão vendo que não é muito boa não. Mas aquele rolê que eu sempre falo, né, gente? Se tá muito afim, faz o teste. Eu acho que esse tipo de relação cabe um pouco mais de experimentação, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem pontos em comum. Um senso estético muito grande entre os dois signos, Libra e também o signo de Virgem. Um desejo por ordem, por organização, porque Libra fala de justiça, né? Então a ordem, saber dividir, saber dosar é muito importante. E Virgem não precisa nem dizer que já é um signo que aprecia muito a ordem,
porque gosta de sentir que as coisas estão sob controle, porque não gosta tanto assim de mudança, é mutável, mas ao mesmo tempo tem a Terra ali, então é uma coisa meio assim. É um signo que se relaciona e demonstra afeto, e ele gosta de saber o que está acontecendo com ele, então tudo tem que ser na ordem. Virgem traz uma energia muito de sistematização, organização. Caso contrário, viveria um caos no mundo. Então a energia de Virgem é assim muito importante. Libra é ar, Virgem é terra, e aqui nós temos terra e ar, dois elementos que não se bicam. A energia não vai fluir como deve. Não vai ser, por exemplo, um signo de terra com um signo de terra, ou um signo de terra com um signo de água, que são elementos compatíveis, né? Vai ser aqui ar. E esse ar de Libra causa alguns problemas. Libra é um signo mais aberto, né? Libra é um signo que gosta de se relacionar com muitas pessoas, gosta de estar no meio das situações, de eventos. E Virgem não quer esses rolês, né? Virgem quer ficar dentro de casa, na dele, ele trabalha, faz as coisas dele, mas é um signo muito mais reservado, então ele não vai gostar tanto desses rolês sociais, não vai gostar da expressão de Libra, que geralmente é mais aberta. Tudo bem, Libra, apesar de ser um signo assim que gosta de socializar, não é porra louca, né? Libra é um signo elegante, Libra é um signo que tem bom senso. Não vai ser aquela demonstração louca que vai envergonhar o signo de Virgem. Mas ainda assim tem, né? Libra tem aquele negócio de, olha meu namorado, que belo que ele é, olha só como nós fazemos um belo casal, e tira foto, tira selfie, posta. Essa exposição pode incomodar um pouco o Virgem, porque Virgem se sente literalmente exposto, sabe? É um lugar que ele não gosta de estar, ele prefere estar mais na dele no canto. Mas temos aqui alguns pontos que são bem curiosos. Virgem é regido por quem? Por Mercúrio, o planeta que rege quem? Gêmeos. E Gêmeos é ar. Ar tá ali, ó, com Libra, né, que também é um signo de ar, então são signos afins. Quando a gente pensa em Virgem, a gente não pode pensar num signo só de terra ali, né, e tal. Não, é um signo muito mental, é um signo muito racional, muito inteligente também. Ele traz uma comunicação, uma agilidade aqui, uma vitalidade mesmo. Virgem vai ser um signo comunicativo, isso vai dar muito match ali com o signo de Libra, porque Libra também gosta de conversar, é boa praça, faz amizade com todo mundo, então papo vai existir nessa relação, isso aí a gente não pode negar. O intelecto, como eu disse para vocês, é algo que faz a relação ganhar um tom diferente. É o que pode salvar, mas para um relacionamento amoroso, eu sempre sinto que falta uma química, que falta uma faísca, sabe? Que você fala, nossa, esse relacionamento vai bombar, vai dar muito certo, a pessoa vai ficar na minha, eu vou ficar na dela e pronto. Falta alguma coisa. É uma relação, para te falar a verdade, meio morna. Né? Quando a gente pensa assim, dois signos isolados, não tem aquele gatilho, aquela coisa que você fala, que relação, né? Tô apaixonado, quero a pessoa para sempre, tem aquele tesão e tem aquele envolvimento. Não é, é meio assim, sabe? Meio. Na cama essa relação pode dar certo, até porque ambos os signos buscam o quê? Buscam um relacionamento sexual, mas que tenha ali um carinho, que tenha um afeto, que seja um pouco romântico até, que tenha amor no meio. Libra procura isso, Virgem também procura isso, apesar de Virgem ser um pouquinho mais travado, aos pouquinhos ele vai liberando. Libra é um signo que gosta de quê? Mostrar que tá bonito, gosta de ser elogiado, gosta de ser galanteado. Então pode gerar um pouquinho de insegurança no signo de Virgem. E se o signo de Virgem perceber que tem coisa errada ali, o que vai acontecer? Ele vai se armar todo, ele vai chegar arrasando na sua cara, falando uma porção de coisa de uma forma bem assim, né? Pontual. É acupunturista, os virginianos. Eles sabem onde espetar a crítica deles. E a relação vai ficando insustentável. E não é culpa de ninguém, né? Aqui é só duas personalidades um tanto diferentes. Esse jeitão meio prático de Virgem pode se chocar com essa dúvida que paira sempre na cabeça do libriano, né, gente? Que indecisão realmente acontece. É um signo da balança. Não quer dizer que a balança fica parada sempre. Ela fica assim, ó. Até ela chegar no consenso, ela oscila. E os librianos são assim, eles oscilam até eles terem um ponto. Demora um pouco. Isso pode ser demorado demais para o signo de Virgem. Então, paciência pode faltar aí. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar ali as notificações, o sininho. E também, se você quiser compartilhar alguma experiência amorosa que você teve, para te poder conhecer um pouco mais na prática, né? Porque aqui eu trago uma análise astrológica, mas vocês aí que estão vivendo a vida já tiveram relacionamentos com pessoas de alguns signos, vocês podem compartilhar e dizer se realmente a relação foi boa ou se ela foi complicada. Deixe seu comentário que eu vou adorar ler e conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então é isso, até a próxima, tchau!